Vamos lá então, pessoal, para a nossa segunda aula da disciplina então de cultura digital. A gente então vai ver sobre alguns assuntos aí que serão muito utilizados no nosso dia a dia, tanto da nossa disciplina, como também futuramente, né, quando vocês precisarem utilizar no dia a dia de vocês, tá? Então a gente vai estar explicando um pouquinho com relação a isso para vocês. Nós vamos então falar um pouquinho sobre Google Drive, Dropbox, OneDrive e iCloud. Com certeza vocês já ouviram falar pelo menos umas 2 ou 3 palavras dessas, né? Mas nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas e como é que elas funcionam. Então, o Google Drive é um dispositivo de armazenamento em nuvem. Ele é disponibilizado então pelo Google, né? E para ter acesso é somente ter um e-mail com a extensão @gmail.com e ter acesso às funções disponíveis nos seus apps. Então depois vou mostrar na prática para vocês que o Google, na verdade, ele tem diversos aplicativos, né? E dentre eles, então, o Google Drive, que é um dispositivo que armazena, então, informações, fotos, tem como a gente criar novos arquivos. Então depois vou estar passando para vocês na prática, né? Como é que seria essa questão do Google Drive, né? Como é que nós vamos estar trabalhando também. E nas nossas aulas, a gente também vai pedir que vocês façam algumas atividades usando o Google Drive, tá, pessoal? Até porque todos vocês têm o e-mail estudante, né? Esse e-mail estudante, ele foi configurado para ser ligado, então, ao Gmail, né? E com certeza ele tem também a opção do Google Drive e outros dispositivos, né? Outros apps que estão ligados então ao Google, tá? Então aqui é o símbolo do Google Drive, né? O símbolo então que vocês conhecem. Então normalmente às vezes está escrito Google Drive, como também só tem esse desenho, né? Desse espécie desse triângulo aí, né? Amarelo, verde e azul. Também tem o Dropbox. Talvez vocês já ouviram falar, né? O Dropbox também é um serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos. Ele é baseado também no conceito de computação em nuvem, tá? Então, quando a gente fala computação em nuvem, significa o quê? Que eu tenho, na verdade, arquivos que estão salvos na minha conta, numa conta na internet, tá? Nesse caso, o Dropbox, ele pertence, então, à empresa Dropbox, que é sediada, então, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Então, o Dropbox, ele serve como o Google Drive também. A diferença é que o Dropbox eu posso ter qualquer tipo de e-mail, né? Não precisa ser exatamente do Gmail para ter, então, uma conta Dropbox. Aí eu posso baixar um aplicativo, como também eu posso entrar pelo site, né, da Dropbox, dropbox.com, e eu consigo, então, jogar arquivos para lá e compartilhar com pessoas, né, arquivos pesados, de repente, que não vão por e-mail ou que não vão enviados assim normalmente. Aí eu posso compartilhar-os no Dropbox e a pessoa então consegue baixá-los normalmente. Aqui então é o símbolo do Dropbox, é como se fosse uma caixinha, né? Uma caixinha azulzinha aí, aberta. Aí também temos o iCloud, que também é um sistema de armazenamento em nuvem. Só que ele é desenvolvido então pela Apple, né? O serviço oferece então aos usuários maneiras de armazenar dados como documentos, fotos e músicas em servidores remotos para serem baixados em dispositivos, né? iOS, macOS e o Windows. Então, o iCloud, né? Ele pertence à Apple, né? Desenvolvido pela Apple, e ele é muito utilizado como o Google Drive. A gente utiliza ele nos dispositivos Android, né? O iCloud ele é voltado especificamente para os dispositivos da Apple, né, iPhones, enfim. Aí o que acontece? A pessoa tem que ter o e-mail, né, que é criado, pode ser utilizado também o @gmail, só que daí ele é ligado à conta do iCloud, né? Como também, se você tem um iPhone, você vai olhar lá na sua conta, provavelmente você vai ter o seu nome de usuário, né, com a extensão @icloud.com, tá? Mas, como eu já expliquei antes, o iCloud também eu posso ter um e-mail do Gmail que está vinculado a ele. Então, se eu não quiser trocar de e-mail, quero manter a mesma extensão,
não tem problema, só você vai criar uma conta no iCloud usando o seu e-mail que você utiliza normalmente. Aqui então o símbolo do iCloud, né, que é muito utilizado aí nos iPhones, que ali você consegue então passar os contatos, enfim, tudo mais, né? Fotos, vídeos. Também tem o OneDrive. O OneDrive então é um serviço de armazenamento em nuvem, só que ele pertence à Microsoft, né? A Microsoft então foi a que desenvolveu o Windows, né? Com ele então é possível também armazenar e hospedar qualquer arquivo usando uma conta da Microsoft. Então o OneDrive, ele especificamente então ele é voltado somente para a conta Microsoft. O que é Microsoft? Vocês já ouviram falar na conta Outlook ou Hotmail? Então quem tem esses e-mails, ele tem a opção de utilizar então o OneDrive, tá? Então o OneDrive ele seria como é o Google Drive para a versão do Gmail, né? O OneDrive ele seria para a versão Hotmail ou Outlook. E também, claro, é possível definir arquivos públicos somente para amigos, usuários definidos ou privados, tá? Então a diferença deles, né, do Google, vamos só voltar aqui para a gente, vamos só mostrar a foto do OneDrive primeiro, tá? Que é essa nuvenzinha. Então, só voltando aqui, o Google Drive, ele é necessário ter a conta do Gmail, né, para utilizá-lo, certo? Já o Dropbox pode ser qualquer conta, mas eu tenho que criar uma conta, qualquer e-mail no caso, né? Mas eu tenho que criar uma conta no Dropbox para mim ter acesso. Então, qualquer e-mail que eu quiser, eu posso ir lá e criar essa conta. O iCloud, eu posso ter uma extensão @iCloud, como também eu posso ter qualquer e-mail, por exemplo, do Gmail ou Hotmail, enfim, e colocar, então, fazer uma ligação com ele, né? Ligar esse e-mail com o iCloud. E aí eu consigo também ter acesso aos meus arquivos. E já o OneDrive, como o próprio Google Drive, ele só aceita realmente as extensões @hotmail.com ou outlook.com. Tá bom? Vamos então na prática aí conhecendo um pouquinho do Google Drive, como é que a gente vai fazer então o uso do Google Drive, tá? Eu vou só fechar aqui, vamos então abrir aqui a internet, lembrando, né, que o Google Drive eu só consigo ter acesso a ele com internet, tá, pessoal? No caso, se eu não tiver internet, eu vou conseguir abrir ele, mas os meus arquivos eu não vou conseguir, no caso, abri-los totalmente. Vai aparecer, por exemplo, as pastas e tudo mais, mas eu não vou conseguir abrir, tá? Mas eu preciso ter internet. Aí, nesse caso, já falando sobre a questão do Google, né? Vocês podem ver que ele tem diversos aplicativos, tá? Tem a conta que ele já cria automaticamente, aí tem a parte de pesquisa, né, que seria isso aqui, o Google Maps, né, que é para localização, né, de endereços, né, o YouTube, que muitos de vocês conhecem, o Google Play Store, que baixa os aplicativos, Google Notícias, aí o Gmail mesmo, que é o Gmail, que a gente vai ver também nas próximas aulas, né, como é que manda e-mail, o Google Meet, né, que faz transmissão via vídeo, né, faz então uma transmissão usando a conta do Gmail por vídeo. Os contatos, aqui está o Google Drive, tem o Google Agenda, tradutor, né, Google Fotos, né, que fica tudo separado, né, o Duo também é para videoconferência. Aí tem alguns aplicativos, né? O Google Documentos, planilhas, apresentação, o Hangouts, que é de bate-papo. Você pode ver que também está vinculado aqui o Google Sala de Aula, né? Que aí foi também vinculado ao Google, né? Tem o Google eArt, tá? Então tem diversas opções aí que vocês podem conhecer. Formulários e assim vai, tá? Então, nós vamos abrir aqui o nosso Drive, tá? Google Drive. Vamos só esperar ele carregar aqui um pouquinho. Aí vocês podem ver então que aqui no meio aparece as pastas, né? Eu posso criar pastas, né? Tá? Então, nesse caso, se eu quiser criar uma pastinha aqui, eu posso vir ali e tranquilamente estar criando, tá? Como também, aqui neste caso, só para a gente navegar, ó, ele tem essa opção de a gente fazer por aqui, como também tem a opção de vir por aqui, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quiser, deixa eu só
se eu quiser fazer o seguinte, ó, eu vir aqui em novo, tá? Novo. Aí ele vai aparecer o seguinte, ó, nova pasta. Então, para criar uma nova pasta, certo? Então, se eu vier aqui e criar em pasta, ele vai criar uma pasta aqui no meio. Mas vamos supor que eu queira, no caso, eu criar uma pasta aqui dentro de aulas 2020, tá? Aí eu vou ter que abrir essa pastinha aqui, e daí aqui dentro eu posso criar uma nova pasta dentro dessa. Se eu criar somente aqui, vou só clicar. Exemplo, aula, Google Drive. Criar. Está em andamento. E pode ver que daí ela já está aqui, ó. Certo? Vamos em novo novamente, para a gente ver o que tem. Upload de arquivo. O que significa isso? Então, eu vou puxar um arquivo que está no meu computador e eu quero trazer para o Google Drive. Vamos pegar então aqui o upload de arquivo. Deixa eu abrir lá nos downloads. Vou só pegar o desenhozinho aqui do Google Drive, tá? E eu vou abrir, minto, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir essa pastinha e eu vou puxar esse arquivo aqui dentro, tá? Pra gente entender como é que faz. Então, novo, upload de arquivo. E aí, eu seleciono, passa downloads e vamos pegar aquele iconezinho então aqui, tá? Aí ele vai dar essa mensagem, tá fazendo o upload, né? O upload no caso significa o quê? Estou jogando para a internet, né? Eu estou tirando do meu computador, estou fazendo uma cópia, tá? Eu estou fazendo uma cópia da internet para cá. E eu posso puxar qualquer tipo de arquivo, tá, pessoal? Foto, vídeo, música, pastas, o que eu quiser, tá? Então, todos os arquivos podem vir para cá. Ó, pode ver que eu estou aqui, ó. Eu estou dentro da pasta exemplo aula Google Drive e eu puxei esse arquivo aqui, tá? Então, se eu vier em meu Drive, ele volta lá para a página principal, tá? Que tem todos os arquivos. Daí aqui tem a ordem deles, por sequência, né? E aqui na exemplo aula Google Drive, aparece daí o arquivo que eu abri, no caso que eu fiz o upload, né? Tá? Aí eu posso abrir ele aqui, certo? Posso abrir ele normal. Se eu quiser baixar ele para o meu computador, ó, aqui tem a opção fazer download, ó. Aí eu posso clicar aqui, ele vai já baixar automaticamente, ó, tá baixando aqui. Vou só voltar aqui em cima, tá? Vamos então, novamente. A upload de arquivo foi, upload de pasta. Então vamos puxar uma pastinha aqui dentro desse exemplo aula Google Drive. Upload de pasta. Aí nesse caso, em vez de um arquivo só, ele puxa várias pastas, né? Deixa eu pegar imagens aqui. Aqui não tem nada, mas enfim, eu vou só fazer isso aqui, tá? Vou fazer então, selecionei a pastinha, imagens salvas, ó. Ele vai dizer, né? Essa ação fará o upload de todos os arquivos que estão salvos em, no caso, Save Pictures, né? Faça isso apenas se você confiar no site, né? Eu quero fazer também. Então, vamos lá, fazer o upload. Ó, ele vai puxar. Ó, pode ver que aqui dentro, então, de exemplo aula Google Drive, ele já ficou verdezinho. Significa que ele já fez o upload, né? Então, essa pastinha que só tem essa... Não tem essa imagem, não tem imagem de nada, praticamente tem só um arquivinho ali que vem padrão da versão do Windows, né? Tá? Mas enfim, eu puxei aqui dentro então a pastinha Save Pictures, né? Que no caso seria pastas salvas, e também dentro dessa minha pasta chamada exemplo aula Google Drive, eu também trouxe então essa foto aqui para nós, tá? Vamos lá então. Também tem a opção do seguinte, ó, eu posso criar um documento do Word, um documento de texto, eu posso criar uma planilha eletrônica que é um Excel, né? Um slide, também tem formulários que também a gente vai aprender a fazer, e aqui também tem outras opções, né? Eu posso fazer desenhos, posso usar o Google Sites e assim vai. Vamos então para Google Documentos.
tá? Eu vou então abrir aqui. É só esperar ele carregar. E aí, nesse caso, ele pode ver que ele, claro, de repente não vai ter todas as funções que exatamente a versão Office, né, o Word, ele tem. Mas ele vai ter muita coisa aqui que vocês vão poder utilizar, tá? Então, ó, pode ver que tem o tipo da letra, tem o tamanho, né? Enfim, tem algumas ferramentas aqui que eu posso tá explorando. É praticamente igual a versão que tem no computador, tá? Muda a mínima, alguma é mais restrito, né? Mas as funções principais ele vai ter aqui. E aí é o seguinte, por exemplo, eu vou escrever o que eu quiser aqui, tá? O que ele vai fazer? Automaticamente, ó, ele vai salvar sozinho, tá vendo? Ó, salvando, tá? Conforme eu vou escrevendo, ele vai salvando automaticamente. Então, não precisa vir toda hora ali e clicar em alguma coisa para salvar, como é, por exemplo, na versão do computador, né? Eu tenho que vir lá em cima, arquivo, salvar, pá. Aqui não precisa. Qualquer modificação, ó, quer ver? Eu vou só escrever mais uma frase aqui. Então, hoje temos aula. Olha só, ele já está aqui em cima, ó, salvando, ó. Conforme eu vou digitando, ele vai salvando. Ó, salvando, tá? E assim vai. Aí, o que a gente vai ver? Por exemplo, tá vendo que aqui em cima, ó, ele tá... Esse aqui seria o nome do arquivo. Se eu simplesmente deixar assim, ele vai salvar a palavra como documento sem título, tá? Se eu der um clique aqui dentro, ele vai pegar a primeira frase que eu tiver e vai colocar como o título do meu arquivo, tá? E olha só onde é que ele está salvando, ó. Ele já diz aqui, ó. Fabiana Santin, hoje temos aula quarta-feira na pasta exemplo aula Google Drive, tá? Então aqui eu vou apagar e vou só escrever, então, Fabiana Santin. E vou dar um Enter. Salvou, então. Vamos só voltar, só pra gente ver aqui, ó. Ó, tá vendo que ele já tá aqui, ó? E já aparece um esboço, mais ou menos, do arquivo, tá? Então, conforme eu vou mexendo aqui, não precisa salvar, ele já vai salvando automaticamente. Ó, conforme eu vou digitando, ele vai salvando cada segundo que eu tiver alterações, ele vai salvando. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é vir aqui e mudar o nome dele, tá? E aí, por exemplo, eu fiz essa parte aqui, né? Fiz o texto, tudo mais, né? E aí eu quero mandar esse arquivo, tá? Como é que vocês podem fazer? Tem, por exemplo, a opção de vir por aqui, né? Que tu pode baixar, na verdade, no computador se vocês quiserem, tá? Aqui também tem outras opções que vocês podem fazer uma cópia, enviar por e-mail, tá? Certo? Também, no caso, a maneira mais fácil para vocês estarem fazendo isso no computador, tá? No computador que estou explicando. Depois eu vou explicar no celular para você que está me assistindo agora, que de repente você está pensando, ah, mas a prof está explicando no computador, mas eu não tenho notebook, como é que eu vou fazer? Calma que depois eu vou mostrar no celular também como é que vocês vão fazer, tá? Então aqui, por exemplo, tem a opção de compartilhar, né, que eu posso compartilhar, como também eu posso fazer o seguinte, eu fiz o meu trabalho, eu fecho, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir com o botão direito do mouse aqui em cima nesse... Deixa só ele carregar ali. Deixa eu só baixar um pouquinho mais. Eixa! Deixa eu desfazer. Cliquei sem querer. O meu computador tá um pouquinho lento, tá, gente? Vamos lá, agora foi. Aí vocês podem ver que tem a opção compartilhar, né? Tudo mais, certo? E aí vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão então clicar em compartilhar. E aí ele vai carregar esse arquivo. Aí ele vai pedir para quem você quer mandar. Aí você vai colocar, no caso, um endereço, né? Então eu vou mandar para fabisantin@hotmail.com, tá? E aí você vai clicar em enviar,
Nesse caso, ele está mandando esse arquivo, né, diretamente para o e-mail, tá? Diretamente para o e-mail da pessoa. Deixa eu só ver aqui, abrir com, fazer, e fazer uma cópia. Daí ele vai criar aqui automaticamente, vai criar um novo, ó, mesma coisa, né? Vai estar enviando por aqui. Certo? Então, na questão desse Google Drive aqui, para você então que está fazendo no computador, você vai então para enviar esse arquivo, né? Você vai sempre então clicar na opção de compartilhar, e você coloca o endereço da pessoa que você quer mandar esse arquivo, tá? Sempre tem que lembrar que tem que colocar o e-mail bem certinho para conseguir ir. Ah, eu quero baixar no computador, daí vai na opção fazer download, tá? Daí ele vai baixar automaticamente esse arquivo então no seu computador. E aqui tem outras opções, né? Adicionar com estrela, daí eu posso, vai ficar uma estrelinha aqui, que no caso seria um favorito, né? Eu quero mover, então eu quero tirar daqui e quero levar lá pro Google Drive principal, tá? Mostrar a localização do arquivo também, então ele gera a localização de aonde que ele foi acessado, né? Primeira vez. Aqui tem a opção de visualização, né? Que eu clico sobre ela, daí eu consigo ver uma parcial, né? Parcial, então, do que eu tenho nesse arquivo, tá? Vamos ver aqui mais. Renomear, ele muda o nome do arquivo. Ó, pode ver que ele já vai mudar aqui. Se eu quiser mudar o nome desse arquivo que eu coloquei errado, né? Eu posso mudar. Aí tem a opção aqui embaixo de fazer download, já expliquei, né? Remover, fazer uma cópia, eu já mostrei. Ver detalhes, no caso ele somente mostra as informações aqui do ladinho, ó, tá? Abre um pouquinho ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Gerar link, na verdade também eu posso, como se fosse copiar um linkzinho do YouTube, qualquer coisa assim, né? Eu posso gerar também esse linkzinho e a pessoa consegue acessar por lá, tá? Enfim, tem algumas opções aqui que podem ser feitas, tá? E aqui, então, no caso, se eu quiser fazer uma planilha, um slide, é fazer o mesmo processo que eu fiz no texto, né? Aqui, então, meu Drive aparece, como eu já expliquei para vocês, né? As pastas, todas elas, tá? Drives compartilhados. Então, aqui é quando, no caso, você manda para mim uma pasta, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou na pasta de Ciência e Tecnologia, que o pessoal compartilhou. E aí tem todas as disciplinas aqui, tá? Compartilhados comigo. Então, nesse caso aqui, é quando um aluno, por exemplo, compartilha um arquivo. Ó, aqui, por exemplo, o aluno da terceira compartilhou comigo o slide que ele fez, né? Que está fazendo um trabalho sobre slides, né? E aí ele compartilhou o arquivo comigo, daí eu consigo assistir, tá? Eu consigo ver aqui. Recentes, no caso, foi os arquivos mais recentes que eu abri. Ele já aparece. Com estrela, né? Pode ver que aparece os últimos arquivos, né? Com estrela daí, no caso, se eu tiver alguma coisa marcada com estrela, vai aparecer aqui. E lixeira é quando eu apago, né? As coisas que eu não quero, eu apago. Lembrando que, como diz aqui, ó, da lixeira ele será apagado, então, após 30 dias, tá? Certo? Então, aqui também ele te diz quanto que eu estou ocupando, né? Então, eu tenho hoje 15 GB disponível e eu estou ocupando 6.2. Então, aqui são fotos e trabalhos, enfim, tudo que fica no Google Drive que a gente acaba salvando, né? E colocando aí, tá? Mais ou menos o restante dos outros aplicativos, como também o OneDrive, o Dropbox, o iCloud, praticamente muda, claro, muda um pouquinho a questão do visual, né? A questão do design, né? Mas com certeza todos têm essa mesma ideia de pegar, importar, exportar e assim vai, tá? Então essa é a ideia então do Google Drive aqui. O principal, então, é criar uma pastinha. Posso criar uma pastinha com meu nome, com, por exemplo, aula de informática, né? Eu posso criar essa pastinha ali e dentro dela eu posso colocar todos os meus arquivos e posso compartilhar, então, com a prof e assim vai, tá?
Vamos então continuar nossa aula aqui. E agora então, como eu tinha comentado, que alguns alunos não têm notebook, não têm CPU, então assistem essa aula e fazem as atividades pelo celular. Então eu vou fazer agora um vídeo mostrando para vocês como vocês utilizam o Google Drive no seu celular, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz agora, de criar uma pasta, de criar um documento e assim vai. Então vamos lá para o vídeo sobre aula no celular. Vamos lá então, pessoal, mostrar para vocês com relação então ao uso do Google Drive nos celulares, né? Então eu vou abrir o meu Google Drive aqui, certo? Vamos ver aqui, ó, que ele já aparece para gente a pastinha que eu criei lá no computador. Estão vendo? Aparece os 3 arquivos, os 4 arquivos que eu copiei, que eu puxei, né? O Save Pictures, que é aquele arquivo que eu fiz um upload de uma pasta, né? Apareceu também aqui essa foto aqui do Google Drive, né? Que eu também fiz o upload de uma foto. E também apareceu aqueles 2 arquivos, né? Aquele arquivo que eu criei de texto, tá? Apareceu aqui, ó, mesma coisa que eu fiz lá, certo? E aquela cópia, né, que eu acabei fazendo também. Então pode ver tudo que eu fiz lá no computador, eu consegui ter acesso aqui também no meu celular. Como é que eu faço para criar uma pasta, para criar um novo arquivo? Tá vendo que aqui embaixo ó, tem esse símbolo de mais. Nesse símbolo de mais, então pode ver que aparece a mesma coisa, ó. Pasta, ó. Aí eu posso, vou colocar aqui teste, tá? Criar. Ó, ele criou uma pasta, então aqui dentro do exemplo aula, exemplo aula Google Drive. Eu vou abrir então essa pasta teste, tá? Vou clicar em mais novamente aqui embaixo. Aí, mesma coisa, tá vendo que tem a opção fazer upload, ó, fazer upload. Aí eu posso buscar um arquivo que eu tenho no meu computador, tá? E assim vai. Aqui, digitalizar também eu posso bater uma foto, né? Posso bater uma foto e puxar automaticamente. E aí, por exemplo, se eu quiser criar um documento, ó, aparece documentos Google, tá? Que é um documento de texto. Daí aqui vou só mostrar para vocês o seguinte, como é que eu faço para aumentar a letra, tá? Então aqui em cima, ó, tem as funções, ó. Nesse Azinho aqui, ó, daí tem a função, aqui eu posso aumentar o tamanho da letra, ó, posso aumentar. Aqui tem o tipo de letra, que eu posso mudar, tá? Aqui também tem a cor, também posso escolher a cor que eu quiser, tá? Então lá no computador que vocês estavam fazendo, tá? Para quem fez no computador também tem essas funções, né? Que pode ir lá e mexer nas cores, enfim, fazer o que vocês quiserem, tá? Então aqui vou só colocar então aqui exemplo no Drive usando o celular, tá? Vou só dar um cliquezinho aqui assim. Pode ver que lá em cima ele apareceu, ó, a palavra, tudo certinho. Ó, aí eu venho aqui, ó, clico lá em cima, vou só voltar de novo. Clico aqui, deixa eu só dar um ok aqui. Clico aqui em cima, ó, para mim mudar o nome, tá? Então vou colocar exemplo, opa, exemplo drive celular. Ok. Então esse nome, vou só fechar aqui. Vamos voltar, ó, pode ver que na pasta teste ele já apareceu ali, exemplo drive celular. Vou clicar para abrir, tá? Daí ele já vai aparecer para mim aí, tá bom? Aqui também tem outras opções que eu posso estar mandando, inclusive a opção de enviar o arquivo, tá? Aí eu posso vir aqui em compartilhar e exportar, enviar uma cópia, e daí eu escolho, na verdade, deixo essa opção aqui marcada, tá? Dou um OK. E aí ele vai pedir para mim o que eu quero fazer, se eu quero mandar no WhatsApp, se eu quero mandar no e-mail, tá? Então, por exemplo, se eu quero compartilhar no WhatsApp,
eu venho aqui desta vez, né? Pode ver que já aparece compartilhar com o WhatsApp. Eu clico em desta vez e ele vai pedir para que contato que eu quero compartilhar esse arquivo. Ah, mas eu quero compartilhar no Gmail, né? Então também ele tem a opção do Gmail aqui, ó, tá vendo? Tem o Gmail aqui, ó. Tá? Vou só voltar. Ele vai abrir o arquivo aqui, tá? Também, se eu quiser, eu posso vir nos 3 pontinhos aqui, tá? 3 pontinhos também tem, ó, enviar cópia. Mesma tela, vai aparecer a mesma coisa, eu posso selecionar, tá? Certo? Então, essa é a ideia, então, de vocês estarem criando uma pastinha e salvando, logicamente, os arquivos dentro, tá? Então, mais ou menos seria essa a ideia de trabalhar no Google Drive no celular de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos voltar, então, lá para a aula no computador. A gente vai conversar um pouquinho mais. Isso aí, então, pessoal. A gente viu agora, então, o vídeo sobre como é que vocês vão fazer as atividades, né? Usando, então, o celular, utilizando o Google Drive no celular. E eu vou, então, passar para vocês o que nós vamos fazer na próxima aula. Nós vamos ver, então, um pouquinho sobre e-mails, tá? Como é que manda um e-mail, o que é um e-mail, como é que funciona todo esse procedimento que vocês vão utilizar muito no dia a dia de vocês também, tá? E nós vamos também ver um pouquinho aí sobre montar o seu perfil digital. Então, todos vocês mandaram um vídeo, né? E a gente, então, vai ver essa questão da montagem, né? Desse perfil digital e conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, pessoal, agora vamos passar para vocês a atividade dessa aula. Atividade 2, então, vocês vão ter que fazer o seguinte, ó. Vocês vão criar um arquivo de documento de texto no Google Drive, tá? Vocês podem também criar uma pasta se vocês quiserem, mas somente um arquivo de documento de texto já serve, então, no Google Drive. Nele, vocês vão escrever, então, uma frase sobre o que mais lhe chamou a atenção nesta aula de hoje, tá? Então, vocês vão lá, criam esse documento de texto no Google Drive e escrevam nele, então, uma frase sobre o que mais te chamou a atenção nesta aula. E vocês vão também, nesse mesmo arquivo de documento de texto, fazer uma pergunta sobre informática ou tecnologia, né? Que você tenha dúvida ou curiosidade, tá? Então, vocês vão criar um documento de texto no Google Drive, escrevam uma frase o que mais chamou a atenção nessa aula, e também nesse mesmo arquivo faça uma pergunta sobre informática ou tecnologia que você tenha dúvida ou curiosidade. Aí, vocês vão salvar o arquivo de texto com o seu nome, tá? Lembra que eu expliquei ali tanto no celular como também no computador, como muda o nome, né? Como é que coloca o nome do arquivo, tá? Vocês vão então salvar esse arquivo com o nome de vocês. E depois vocês podem enviar então esse arquivo ou pelo WhatsApp, que está aí o meu número, que você já tem, né? Ou também para o e-mail. Então você que está no computador, você vai conseguir encaminhar no meu e-mail, né? E você que está no celular, você vai conseguir mandar pelo WhatsApp, né? Como também se você tem o WhatsApp web, né? Tem como baixar do Google Drive direto e passar também pelo WhatsApp. Aí fica a critério de cada um de vocês, como é que vocês acham melhor, tá? Se por acaso alguém de vocês não tiver e-mail, que não tem acesso a um e-mail, converse comigo no particular, que a gente vai ver bem certinho como é que nós vamos estar fazendo, tá? Mas acredito que todos vocês que têm celular, todos vocês que são alunos, né, tem o estudante, né, aquele @estudante_sede, né? Então todos vocês têm esse e-mail que ele é do Gmail, tá, pessoal? Então vocês podem utilizá-lo para mandar então os arquivos e fazer os trabalhos, tá bom? Qualquer dúvida, me chame no particular aí que eu vou estar auxiliando vocês. A data de entrega dessa atividade é na próxima quarta-feira, dia 14 de abril. Tá bom, pessoal? Desejo então para vocês uma boa semana e nos encontramos então na próxima quarta-feira com mais uma aula.